Para mim, a dificuldade se explica, em parte, em boa parte, aliás, em boa medida, porque ao enfrentar um time que defendia mais atrás, como se chama, com um bloco mais baixo, obrigando o Flamengo a ficar com a bola e tentar construir, aparece muito uma discussão. A gente já falou muito aqui sobre a discussão de questão de falta de gol no Flamengo. Para mim, hoje, a discussão maior desse jogo, que é uma outra questão do elenco do Flamengo, é a questão de montagem do elenco. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o Flamengo tem um elenco ruim, que o Flamengo não vai disputar a Libertadores, que o Flamengo não vai disputar o Campeonato Brasileiro, passando nem perto disso. Mas há uma questão de formação do elenco que o Flamengo tem em excesso jogadores de aceleração, de velocidade com características de pontas e não tem, além da dificuldade de jogadores que jogam pelo centro do ataque, claramente dificuldade de meias ofensivos capazes de jogar entre linhas, né? Entre volantes e defensores adversários. Esse papel está cabendo a jogadores de aceleração de lado de campo que se sentem muito desconfortáveis ali. O Flamengo começa eram quatro atacantes, Eram quatro atacantes, né, Mansur? só que com características que não são complementares. Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho, né, eram os escolhidos com dois volantes atrás, né, o Pulgar e o De La Cruz. Então, falta mesmo um jogador para fazer essa ligação, né? Exato. Mostrar, até é bom ter o campinho aqui agora. O Flamengo começa o jogo basicamente com essa formação e logo o Felipe Luiz faz uma alteração, que é essa inversão aqui. Traz o Michael para cá. Quando o Flamengo tinha a bola, muitas vezes, o Flamengo tinha o Ayrton Lucas passando, se aproximando por aqui, é um jogador de ultrapassagem, de aceleração. O Varela se aproximando aqui. Esses três homens aqui, os jogadores que vinham por dentro para tentar buscar e receber essa bola entre volantes e defensores. Todos eles com uma enorme dificuldade de receber de costas, receber em espaço curto, girar. Produziu nada. Por mais que o Bruno Henrique eventualmente tentasse aprofundar um pouco para espaçar a linha de zagueiros e a linha de meias, para dar um pouco mais de espaço para esses jogadores, o jogo não acontecia tanto. O que eu acho também que ajudou o Flamengo a encontrar o gol? Se a gente vai para as alterações que o Felipe Luiz faz com 10 minutos de segundo tempo. Coloca o Alexandre, sai o Ayrton Lucas. Coloca o Juninho, sai o Michael. E aí o Bruno Henrique começa a poder se movimentar até mais como um segundo atacante do que como um jogador que fica para vir receber a bola entre linhas. Basicamente, essas duas mexidas. Teve também o Alan no lugar do De La Cruz, mas isso não vai influenciar tanto no que eu estou querendo abordar aqui. O Alexandre, que não é tanto um jogador de ultrapassagem, de corredor, passa a ser um construtor, permitindo ao Cebolinha uma rara dinâmica, que é o lance do gol, ele receber a bola de frente, atacando espaço. Ele vem por aqui. E que ainda tem que dar um carrinho para pegar a bola, que estava fugindo. Isso, né? A bola foi no limite, ele conseguiu. E aí você tem dentro da área dois jogadores com mais estatura para fazer a jogada, para tentar aproveitar esse cruzamento. O Bruno Henrique desvia para o Juninho fazer o gol. Mas ao longo de todo o jogo, na formação que inicia a partida e que jogou boa parte do tempo, para você entrar numa defesa que está posicionada mais atrás, falta muito a figura do articulador e você tem muitos jogadores que são de aceleração, de ataque a espaço, com características que deixam eles em muita dificuldade para jogar entre linhas e receber naquele espaço curto por dentro. O Flamengo tinha em campo, curiosamente, 4 pontas natos, todos jogando por dentro no primeiro tempo, nenhum jogando pela ponta. E nenhum, a princípio, dando conta. Porque para você jogar ele de costa, você entrar de fora e vir receber ou fazer um movimento é uma coisa. Agora, eu de costa esperando algo, eu preciso dessa bola entrar mais vezes. Entrou pouca. Algumas vezes que entrou Bruno Henrique, umas vezes, ele veio no pé no primeiro tempo, mas não é dele, mas ele vinha atrasado, né? O Michael por dentro é a mesma coisa. Não tem aquela leitura... Ele recebeu 2 ou 3 bolas por dentro, quando espaçou a linha, a bola entrou nele, ele não conseguiu dar a sequência. Então, Luiz Araújo também com essa dificuldade. Luiz Araújo também, tanto que a gente já falou que o Plata ele tem mais essa facilidade. Então, lógico, para você não jogar bem, você não conta com uma inspiração desses jogadores, que são técnicos, eles que têm que fazer essa diferença. Aí de quem vem a bola de trás, às vezes, essa questão do próprio De La Cruz vir e ser esse terceiro homem para vir aqui. Eu acho que ele poderia fazer isso, às vezes, muito mais com o Pulgar, para deixar realmente o De La Cruz numa condição onde eu não tenho meia, que é mais acostumado a fazer esse tipo de movimento. Isso também não trocou. E aí concentrou bastante o jogo no ataque direito. Né, vamos dizer. Ele vinha, voltava para lá. Só que tinha a bola, a hora que balançava o Tátira para cá, tinha essa bola mais ou menos cruzada aqui, ou do pé do Ortiz. Diagonal. E eles não faziam, cara. Então, parece que era aquele dia de um raciocínio mais lento do Flamengo, a bola sempre ia mais para o lado e mais para trás. Você pode ver que não teve muitos movimentos de abrir espaço para ir em profundidade, porque ninguém ia, mesmo tendo esse tanto de atacante. E foi uma das dificuldades
táticas, assim, se a gente for ver, mas por características, porque também no banco ele não tinha muita opção, né? Não, mais tinha. dificuldades táticas do que táticas, né? Mas Verdade. Mas os movimentos estavam lentos também, além da... Muito né, lento o da- jogo. o jogo foi muito lento, a troca de passes lenta, em nenhum momento o Flamengo conseguiu acelerar um pouco o jogo para criar espaços. Às vezes eu fiquei pensando, né, trazer esses jogadores por dentro pode ser uma alternativa para você atacar com mais gente, com os laterais chegando pelas beiradas e dando o que chama hoje em dia da amplitude. Mas será que não era melhor, às vezes, você usar os jogadores na sua principal característica, né? Colocar o Cebolinha um pouco mais aberto, encostando lá na linha lateral mesmo para tentar levar vantagem com o drible, né? Fazer a jogada de linha de fundo. A mesma coisa com de repente, o Michael, o Luiz Araújo do outro lado, né? Para tentar uma alternativa, para tentar e mudar o jogo, a cara do jogo, porque a cara estava com os laterais fechada. com os laterais que ele começou, especialmente o Ayrton e não o Alexandre, você tem mais dificuldade que esses laterais venham se somar aos meias para ajudar a construir, né? Você ficaria com um jogo muito concentrado com o Pulgar e o De La Cruz como os únicos jogadores mais por dentro para tentar fazer um pouco da articulação. Talvez isso tenha pesado e a entrada do Alexandre ajuda a suprir um pouco mais. O Cebolinha encontrou a bola de uma jogada pelo fundo naquele momento.